disse que talvez não entre hoje, né? Também. Teve que levar remédio para a mãe. E o Guilherme falou alguma coisa? Eu não vi. Não falou nada. Então vamos esperar mais um pouquinho, né? É. Vocês viram uma mensagem que eu mandei agora há pouco, porque eu fiquei ouvindo o teu vídeo hoje, Marco, sobre ética. Muito legal. Muito legal. Vou ver, tem que ver várias vezes, porque não é um assunto também assim, né? Teria que parar em alguns momentos, porque às vezes o letreiro ele se interrompe e volta para você. Eu acho que é uma técnica também de prestar atenção na pessoa que está apresentando. Mas a hora que volta para você, eu às vezes estava lendo e ainda queria ler mais. Às vezes eu queria parar ali para poder ler. Muito interessante, eu compartilhei no meu Facebook, recomendando para as pessoas que gostam de filosofia e psicanálise que deem uma olhada naquilo lá. Eu não sei se foi a melhor indicação, mas eu acho que é filosofia e psicanálise ali, né? Porque meu grupo tem muito professor, principalmente da Federal do Rio, da área de humanas, quase todos são da Federal do Rio. Não sei por que foi se formando isso, mas meus melhores amigos são da Federal do Rio. É por causa de um grupo de música que eu participava, que foi o pai da minha filha até que me colocou, e nesse grupo de música só tinha as pessoas, majoritariamente pessoal da Federal do Rio. E a gente acabou ficando amigo geral, não só no grupo de música, né? É tudo roqueiro, viu? Mas também ouvem muito música clássica, jazz, blues, mas a vertente é rock and roll. E eu sugeri isso, vamos ver se alguém lê. Eu gostaria muito que algumas das pessoas do meu grupo lessem o teu texto, viu? A Lu está entrando, Luciana. Muito interessantes. Pessoas das humanas, assim, de ciências políticas, história. Mas mais gente da área de ciências políticas. Então, aí eu postei hoje Luciane entrou. A Luciane entrou, né? Luciane, você está aí? Está ouvindo a gente? Você autorizou ela entrar? Sim. Ela está sem câmera, né? Não, está conectando o áudio. Oi, Luciane, você está aí? Não, estou aqui. Opa! Boa noite. Você está sem câmera, né? Não estou vendo vocês. Eu vejo vocês, mas vocês não me veem. Porque você está com... Agora sim. Agora apareceu. Agora estamos te vendo. Apareceu. Falta o Guilherme. Cadê o Guilherme? Vocês podem mandar uma mensagem para ele aí? Alguém pode mandar? Tá ótimo. O Cais Produções é mais ágil. Manda aí, Cais. Beto vai mandar? Já estou Por mandando. favor, não estou mandando, não. Senão, vou falar para o Guilherme trocar esse fundo da foto dele. Parece muito fundo de partido, sabe? Tipo, você chega, tem um banner atrás, e aí o partido tem 1000 candidatos, tem que fazer o fundo logo. Não, dele é o dedo de Deus. É que às vezes parece que interpenetra, né, o virtual com o real, né? Nele. Não sei se estou falando. Às vezes parece que o fundo vem para frente dele. Não, estou falando do fundo da foto dele. Você já viu o fundo da foto do WhatsApp dele? Tá. Parece candidato. Parece candidato. Parece que vai fazer foto para Santinho. Certo. A sua foto também não é muito diferente, não, né?
Sua foto é Essa eu aquela. ainda prefiro, do Cais Produções. Aquela olhando de baixo para Minha cima. foto, você não gosta da minha foto versão cheddar? Eu ia até pedir para o Marcos, quando você puser aquela olhando de baixo para cima, para o Marcos pôr lá na primeira fileira. Porque aí pelo menos Eu você não olha para o tenho, teto, não olha eu para não mim. tenho condição, não tenho condição de fazer isso. Ah, não tem? Não. Ele fica com aquele Eu tenho olhar isso aí, 42, 38. 38. Não sei por que eu falei 42. Nem sei o que é o olhar 38 também. Aí eu 38 é mandei o aqui revólver. Ah, são 2 canos? Ah, não 38 são sei, 2 aí canos? já. Ah, Aí mas é uma deve ter referência alguma ao revólver? espingarda. É. Ah, olhar 38. Perigoso, hein, Beto? Tá vendo? Bem que eu não Lu, você gostava. hoje botou que não teve nenhum Covid lá no seu posto? Essa noite não teve. Essa noite eu não Não, tive né? remoção para fazer. Não. Essa noite eu fiquei feliz. Que Você bom. falou. Que bom, né? Boa notícia. É uma Olha boa só, eu notícia. mandei aqui uma coisa para o Guilherme. Guilherme, estamos te esperando. Você vai entrar hoje, mas a última vez que ele viu o celular foi às 19h28. Então, ele não viu a mensagem, não. É que já são 10 para as 8, né? Senão a gente pode começar e aí... Vamos Vamos começar então? começando, ele Tá chegando, bom. ele... Tá ok. Quem é que lê hoje? Eu sugiro que a gente comece no último parágrafo da página 3 para pegar o esquema do cone invertido. Posso começar? Para pegar o link. Pode. O esquema do Pode. cone invertido resulta dos desdobramentos dessas ideias centrais. Incorpora as noções de tarefa, explícita e implícita, como processo de transição dialética do velho para o novo, mudança e resistência à mudança, do implícito e do explícito, dos medos básicos de ataque e de perda, de emergente existente, de redes vinculares que constituem mundo externo e mundo interno, de grupo externo e grupo interno, de porta-voz, papéis complementares e suplementares, bode expiatório, círculo vicioso, periótipo e obstáculo epistemofílico, meta-tarefa com suas vertentes de assimilação e interpretação e vetores de análise e interpretação. De desdobramentos paralelos surgem as áreas do eco e a teoria da doença única. Continua ou alguém quer? Vai lá? Nossa, eu acho isso super difícil. Como extensão, Blair formulará a ideia dos âmbitos de conduta. 1, psicossocial ou individual. 2, sociodinâmico ou grupal. 3, microsocial ou institucional. 4, macrosocial comunitário. Diga-se de passagem que, em sua primeira formulação, Blair ainda não incluía o quarto âmbito. No entanto, advertia que esses pares de palavras não são sinônimos. Nessa advertência de tais pares de palavras não serem sinônimos, reside um aspecto pouco ressaltado da perspectiva adotada, seja para a construção dos vetores de análise e interpretação, seja para a delimitação dos âmbitos de conduta. Em ambos os casos, Pichon e Blair se valeram de conceitos oriundos da psicologia social, a saber, a teoria dos papéis, de um lado, e a teoria da comunicação e do conhecimento e aprendizagem, de outro. No cone invertido, os vetores de análise e interpretação resultam dessas duas vertentes, ordenadas segundo os níveis de interpretação. Na superfície, a interpretação da resistência, aprofundando a interpretação do conteúdo. Finalmente, caminhando ainda mais fundo, a interpretação da transferência. Vê-se aí a aplicação da segunda lei da dialética, a da acumulação quantitativa. Por isso, os vetores de análise e interpretação se distribuem nas duas vertentes descendentes do cone invertido,
apontando para os emergentes a serem assinalados e interpretados da perspectiva da dinâmica grupal no desempenho da tarefa. Na vertente da teoria dos papéis, temos pertença, visando a resistência, cooperação, o conteúdo, e telê, a transferência. Na vertente da teoria da comunicação e do conhecimento, temos comunicação, a resistência, aprendizagem, o conteúdo e pertinência, a transferência. Essas mesmas vertentes, aplicadas aos âmbitos de interação, resultam nos pares a que Blecher se refere como não sendo sinônimos. Os primeiros de cada par, psicossocial, social dinâmico, microsocial e macrosocial, respondem à teoria dos papéis. Os segundos, pares, individual, grupal, institucional e comunitário, correspondem à teoria da comunicação e da aprendizagem. A maior utilidade de tais âmbitos é auxiliar na delimitação do enquadramento da intervenção. Mas, pela aplicação da primeira lei da dialética, interpenetração dos contrários, é fundamental compreender que, seja qualquer enquadramento adotado, estão todos implicados, ou por estar incluídos no campo da investigação, ou por constituírem seu contexto. A dialética das interações nos âmbitos da conduta produz modificações qualitativas. Sua variação quantitativa, ao transitarmos entre os âmbitos, muda a qualidade. Vista pela teoria dos papéis, indivíduo no psicossocial, papéis no sociodinâmico, papéis organizacionais com status hierarquizados no microsocial e status social no comunitário. Pela teoria da comunicação e do conhecimento e aprendizagem, ecro no individual, linguagem no grupal, estratégias, táticas e logística, além de relações de produção e poder no institucional, cultura, valores e ideologias no comunitário. Com estes pressupostos teóricos e os dados resultantes da aplicação da microinformática e da telemática na contemporaneidade e sua disseminação planetária, referidos no início desse trabalho, somados à gradativa convergência digital dos meios de comunicação, propõem o reconhecimento de um quinto âmbito de conduta, virtual ou sociodigital, constituído pelo conjunto de interações mediante utilização dos recursos digitais através da internet. Nos tópicos a seguir, esclarecerei melhor os conceitos que sustentam esta quinta posição. Aí começa a noção do virtual. Perguntas aí? Se alguém quiser ler. A Lu está sabendo o que a gente está fazendo aqui, né, Lu? Não. Falando duas ao mesmo tempo. Não, é que eu acho que a Lu está meio por fora do que está rolando. Eu sei que vocês estão discutindo o texto do Marco, né? Você não está com o texto aí? O virtual e o real. Agora Isso. que vai entrar exatamente nesse... No âmbito do virtual. Nesse quinto tópico aí, porque ele... não sei como é que vai fazer agora. Você não tem o texto? Não. Para mim não tem problema. Você está disposta a continuar ouvindo só? Não tem problema, não. Tá bom. Vamos lá, agora sobre o que foi lido, tem alguma pergunta aí na parte de vocês? Eu queria saber, por exemplo, se você enquadra o comunitário, né? Abaixo aí, gente. Qual seria a contradição assim que a gente está vivendo maior nesse momento, assim, no âmbito da sociedade brasileira? Qual você acha? Eu fico querendo Eu diria que nós estamos vivendo, do ponto de vista comunitário no Brasil hoje, uma situação de resistência à mudança, né? Onde o conservadorismo está predominante.
A expressão máxima disso é Bolsonaro, Guedes e tudo isso que está em torno. Isso Agora, no quarto âmbito, Regina, que você está perguntando? Do quarto âmbito, né? Macro social comunitário. Que, na verdade, envolve todos os outros, né? ele inclui os outros e Porque é o texto interferindo diz... pelo virtual, né? Uhum. Tem uma hora que o texto fala isso, né? Que eles estão todos juntos. Ou foi no vídeo que eu vi? Que esses âmbitos... No texto também. Eles Todos eles são são interligados. eles são interpenetrados. Uhum. Ok? Então, vamos lá para esse... Eu acho que a noção de virtual agora é mais a proposta que a gente está mesmo, né? Senão a gente vai ficar... Eu teria vamos lá. 1000 dúvidas. Nossa, a cada parágrafo eu teria 3 ou 4. Né, Beto? Bem, antes de começar a leitura da noção do virtual, eu queria dizer para vocês que nessa parte aí eu tive uma ajuda fundamental, que foi do Francisco Mendonça da Silveira, né? Aquele meu amigo que é físico, e que eu brinco sempre dizendo que ele é meu candidato predileto a Prêmio Nobel de Física, né? Que é um cara genial nessa Quem é? área. O Francisco Mendonça da Ah, Silveira. Francisco Eugênio? Francisco Eugênio, né? Grande Francisco Eugênio. Eu levei ele para a Ática para fazer leitura crítica de física para nós lá. Trabalhei com uma coleção de ciências inteira com ele lá. Depois eu fui embora da Ática e ele continuou lá. Pois é. Então, o Francisco me ajudou fundamentalmente nessa parte, porque eu não teria o conhecimento de física para poder escrever esse pedaço aí. Então, eu escrevi essa parte a 4 mãos com ele. Maior firmeza. O cara é bom pra caramba. Pois é. Então, vamos lá? Eu fico com uma dúvida, Marcos. Quer que eu leia? Fala. Que esse virtual, o sócio digital, ele não faria parte desse quarto âmbito numa outra dimensão? Pois é, a questão é essa, porque você vai transitando de um âmbito para outro naquele princípio de acumulação quantitativa. Quer dizer, o comunitário já é planetário. Ele faz uma acumulação quantitativa e transforma absolutamente... Ele faz um salto de qualidade pelo acréscimo quantitativo. Certo? Porque veja simplesmente o fato de nós podermos estar fazendo as reuniões aqui, cada um no seu lugar. Né? E criando vínculos virtuais, né? A gente está numa relação que não é próxima, mas eu estou vendo, eu consigo perceber. Eu entendi o que a Ana falou, mas eu acho que só essa coisa da gente não estar fisicamente perto já muda um pouco essa questão da... muda bastante, né? Muda bastante, né? Mesmo porque já entra a questão do avatar, né? Toda uma série de questões. Né? Aqui nós estamos num grupo onde a gente tem esse cuidado de proteger as relações e os vínculos. Certo? Mas mesmo aqui, eu acho que às vezes a gente pode adotar um avatar. Sim, sem que ninguém perceba. Pode. Mas, vamos dizer, este grupo aqui em particular, a gente tem cuidado com isso. Mesmo porque tem você aí que não vai deixar a coisa... Né? E os outros também. Eu não sou... As pessoas... Não, também, as pessoas... Não, eu também sei. vamos lá, eu não sou tão impotente assim.
Não, sim, mas eu acho que você está lidando com isso como um coordenador. Então, você está com um tipo de atenção que nós, você e o Newton, talvez, estão com um tipo de atenção que a gente perde um pouco, porque a gente está na relação aqui, né? Está se expondo, ou não. Ok. Vamos continuar a leitura, então? Quem Vai lê? lá, Regina. Posso ler. A Eu acho noção que o de Beto saiu daí, né? Quem? O Beto. Alberto está aí. Eu estou aqui. Eu estava com o microfone fechado. Bom, noção de virtual. Necessitamos dispor de uma clara noção do que significa virtual. Devemos esse conceito a Isaac Newton, que estabeleceu os princípios da mecânica, relatividade newtoniana, estendendo-os à investigação dos fenômenos ópticos. Vejamos uma síntese de suas ideias. A noção vem da física, que toma o termo virtual do latim medieval, virtuale ou virtualis, cujo radical virtus significa virtude, força ou potência. Potência, no sentido aristotélico, refere-se ao vir a ser do fenômeno. A mecânica antecede a ótica na física. O vir a ser do fenômeno em mecânica é definido pelas noções de força e potência, a saber, força é a taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual à massa multiplicada pela velocidade, que é a vis viva, força viva de Newton, ou seja, é a capacidade do objeto de se mover. Potência é o produto da velocidade pela força, ou seja, é a capacidade de fazer o objeto se mover. Este vir a ser do fenômeno na ótica seja compreendido a partir da aplicação será compreendido. Desculpa. Esse vir a ser... Pega de novo. Este vir a ser do fenômeno na ótica será compreendido a partir da aplicação desta mesma matriz mecânica. Vejamos os pressupostos dessa aplicação. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, para fazer uma ponte de força e potência para facilitar para a gente. Que a gente pode falar que força é a capacidade de produzir, de um objeto entrar em movimento. E potência é a capacidade de fazer o objeto entrar em movimento. Para ficar bem enxuto. Dá um pulo aqui, tá bom? Tá. Vamos lá. Então, o primeiro problema da ótica moderna, a partir do século XVII, ainda numa perspectiva geométrica, foi o da reflexão. O observador, diante do espelho, vê o mundo dentro das limitações do campo visual do espelho. Isso já é uma visão dinâmica, porque implica na possibilidade de movimento relativo do observador diante do espelho. O problema que se põe, então, é que, dados os limites do campo visual do espelho, há coisas que podem ser vistas e outras que não são vistas. Em outros termos, quais as coisas virtuosas, por assim dizer, que se pode enxergar através do espelho, e quais as que não têm essa propriedade de virtuosidade reflexiva. Começa aí a noção de virtual, uma relação entre a imagem e o objeto refletido. Mas como se chegou a isso? Newton foi o primeiro a distinguir o fenômeno do observador. Antes dele, o mundo era uma continuidade material, onde não era possível distinguir o observador do fenômeno como um todo.
Essa distinção entre o fenômeno e o observador é chamada de relatividade newtoniana. Na relatividade newtoniana, só há uma dimensão absoluta, o tempo, que flui igualmente para todos os observadores e para o fenômeno. A distinção de observador... Eu queria colocar, porque hoje, algumas linhas de ciência continuam achando que o observador e o fenômeno são uma coisa, não uma coisa só, mas que o observador faz parte do fenômeno. Não sei se vocês... Isso aí nós vamos evoluir depois, principalmente na antropologia, né? Porque na antropologia você vai começar a ter o conceito da observação participante, né? Onde você só vai poder observar os fenômenos na medida que você participe dele. Né? Ok? Mas eu acho que Maturana, alguém assim, fala também na física e na biologia, algo desse tipo. Eu não li muito sobre isso, não posso dizer, mas é que eu me lembro de já ter lido alguma coisa, não sei, eu não sou muito informada sobre isso, mas eu sei que existe um questionamento. Eu também, que o observador faz parte do fenômeno também, não está separado. Eu acho que vai chegar na física quântica, que junta tempo e espaço, né? Que não tem mais o tempo separado do espaço. Tempo e espaço são a mesma coisa. E, na verdade, o fenômeno só existe se o observador está observando, senão ele não existe. Né? Eu lembro até do Francisco Eugênio, naquela leitura que a gente fez do Universo, uma casca de nós, dando exemplo. A lua existe porque eu estou olhando para ela. Se eu não estiver olhando para a lua, ela não existe. Então, eu acho que é uma coisa... Não acho que está falando o contrário aqui. O problema porque aqui está fazendo uma história, né? A lua não existe se você não estiver olhando para ela do ponto de vista do seu conhecimento. Né? Então, mas é para mim, né? Pois é. Agora, eu no mundo... do ponto de vista do real, ela está lá. Né? Agora, você, como observador, é que não está olhando para ela, então ela, como fenômeno, está interferindo em você do ponto de vista da sua observação. Agora, do ponto de vista da existência, a gravitação da Lua está interferindo nas marés, está interferindo em toda uma série de coisas, está interferindo em você também. Não, desculpa, é que eu estava lendo Mas aqui... tem isso, sim. Não, mas eu acho... O problema é que, do ponto de vista da experimentação, toda experimentação altera o objeto observado. Tá? É isso, Não há como você dizer que o objeto permanece incólume à sua observação. Né? Principalmente quando você leva em perspectiva a questão da experimentação. Agora, os fenômenos humanos, eles são muito mais complexos. Tá? Sim. Aí vem toda a tradição do Malinowski na antropologia, quando ele chega lá na ilha, no meio do Pacífico, e vai observar a tribo, e no início da observação dele, ele ficava hospedado numa pequena cidadezinha branca, na casa do comerciante do local, e aí ele ia todo dia visitar a tribo. E então ele pede licença ao cacique e passa a morar dentro da aldeia.
E, como tal, ele passa a fazer parte de toda a vivência daquela comunidade. E continua como um observador, mas, ao mesmo tempo, um observador participante. Ele observa também o fenômeno que é ele, naquela comunidade. Tá? Entenderam? É porque ele modifica a comunidade e é modificado por ela. Eu acho que é isso aqui. Então, isso do ponto de Maturana vista das fala. ciências humanas, do ponto de vista das ciências humanas, isso que é o relevante. Na física vai ter toda uma série de outras questões. Quando você tem o CERN lá na Suíça, que fica buscando a partícula de Deus, eles fazem aquela aceleração de partículas para provocar uma colisão. E quando provoca uma colisão, o objeto inicial da observação é destruído e transformado. Né? Então, do ponto de vista da experimentação, a experimentação altera o objeto. E eles estão observando ali a alteração que ocorre no objeto quando eles provocam essa colisão. Né? Então, o experimento altera o objeto. Certo? Quando eu empurro uma mesa e a mesa sai do lugar, ela não é a mesma mesa que eu estava observando no início do experimento. Ela é uma outra mesa. Ela está mudada. Certo? Entenderam? Uhum. Podemos continuar? Acho que sim. É só uma observação. De observador e fenômeno implica em rupturas com a tradição medieval. A primeira é a que de observador privilegiado medieval, que era Deus, perde seu lugar. Com a distinção introduzida por Newton, não só qualquer homem, mas qualquer objeto, ainda que inanimado, pode se tornar um observador. Para ele, um observador passa a ser uma régua, um relógio e uma balança. Não se tratam mais de uma régua, um relógio e uma balança concretos. Se possa imaginar esses três instrumentos de medida em qualquer lugar no espaço, aí tenho um observador. Ou seja, o observador é um sistema referencial. A segunda é a própria estruturação deste sistema referencial newtoniano com três dimensões: a extensão, com comprimento, largura e altura, constituindo um sistema de coordenadas retangulares, domínio privilegiado da geometria. A duração, única dimensão absoluta. E o grave, a quantidade de matéria de um corpo que define um objeto material. A terceira se dá pelo fato de que esse sistema referencial, um objeto é uma determinada quantidade de matéria que pode ser localizada em um ponto determinado do espaço, definido pelas coordenadas do sistema retangular, num instante de tempo também determinado, e isso define com precisão o movimento. Ao escrever sobre ótica, Newton, em primeiro lugar, vai deslocar a atenção do espelho para o objeto, sobre o qual incidem raios luminosos provenientes de uma fonte qualquer. O observador, então, será capaz de medir o movimento desse objeto e da imagem por ele refletida. A primeira constatação é a de que existe correspondência entre o movimento do objeto e de sua imagem. A segunda é a de que, ao descrever o movimento do objeto, é possível constatar que ele é material, ou seja,
possui alguma quantidade na dimensão do grave. Essa dimensão, no entanto, é ausente na imagem. A partir dessas duas constatações, Newton distingue o objeto da imagem, da perspectiva da ótica, atribuindo ao primeiro noção de realidade, objeto real, e a segunda de virtualidade, imagem virtual. Gente, isso é muito bonito, né? Porque você pode pesar o objeto, você pode avaliar quanto de massa tem num objeto, mas a imagem do objeto não tem quantidade de massa nenhuma. Pois é. Muito lindo isso, adorei. Física é muito poético, sabia? Desculpa, Regina, vai lá. Espera aí, agora me perdi. Prosseguindo, concentra sua atenção sobre o fenômeno da projeção. Nesse fenômeno, raios luminosos provenientes de algum objeto incidem sobre um anteparo opaco e, prosseguindo em sua trajetória, são captados pelo observador. Essa percepção do observador é para ele uma imagem real, que percebe como proveniente do anteparo. Se tanto o objeto quanto a imagem projetada pelo anteparo estiverem acessíveis no campo de observação, é possível estabelecer-se uma relação de univocidade entre objeto e imagem e vice-versa. Ou seja, a um objeto corresponderá uma imagem e a uma imagem corresponderá um objeto. Caso, no entanto, o campo de observação não permitir a observação simultânea do objeto e de sua imagem, entramos no campo da virtualidade. Espera um pouquinho, Regina, desculpa, lê de novo isso aqui. Caso, por favor. Caso, no entanto, o campo de observação não permitir a observação simultânea do objeto e de sua imagem, entramos no campo da virtualidade, né? Daí, tanto objeto quanto imagem sofrem transmutações. Se observamos diretamente um objeto, nesse caso, o objeto real, podemos pressupor que existem imagens virtuais associadas a ele, mas que não podem ser observadas. Da mesma forma, se observamos uma imagem real presente no nosso campo de observação, podemos pressupor a existência de objetos virtuais que estariam associados a ela, mas que não podem ser observados. O pressuposto, portanto, está numa crença a priorística da associação entre objeto real e imagem virtual, como também entre imagem real e objeto virtual. No comum das situações, acreditamos acriticamente numa relação unívoca entre objeto e imagem. No entanto, mesmo no campo da ótica, nem sempre essa relação de univocidade existe. Os raios projetados por um objeto podem ter atravessado meios que os tenham distorcido, de tal modo que a imagem resultante não guarda mais a relação de simples associação entre objeto e imagem e vice-versa. A pergunta ao espelho, então, expressará uma angustiosa dúvida universal. Espelho, espelho meu, qual a realidade que existe por trás da imagem que me reflete? E aí? Eu fiquei pensando naquela imagem, quando você põe uma colher dentro do copo e você vê a colher quebrada, dependendo da incidência da luz, né? A imagem tá deformada, né? Que é isso que ele está falando assim. Por um objeto. Por causa da refração do meio, né? A hora que muda do ar para a água tem uma refração, e aí a água
o objeto virtual, não o real, né? O virtual se apresenta distorcido. Espelho, espelho meu, qual a realidade que existe por trás da imagem que me reflete? Qual a realidade que existe por trás da imagem que me reflete? Quer dizer, aí o observador já quebrou o conceito de universidade, né? Já saiu da física, né? Não, já saiu. Não, está na física. Está na física, mas só que ele não vê mais a imagem como unívoca com o objeto e vice-versa. Uhum. Tá? Aí entra, de fato, o observador. Né? Ele não é Por mais exemplo, agora eu estou vidente olhando aqui. ingênuo. Né? Agora eu estou olhando aqui, ó. Aqui na minha frente tem uma luminária aqui em cima da minha mesa. E aqui atrás de mim tem a imagem da luminária do espelho, tá vendo? Que é o que nós vemos. Que é o que vocês veem. Parece um quadrado sem nada, não é? Mas Um quadrado luminoso. parece um quadrado luminoso. Mas o objeto que está na minha frente tem uma porção de nervuras, de dobras, que não é igual à imagem que está lá no espelho. Porque eu estou com o objeto e a imagem ao mesmo tempo. E elas, para mim, elas são completamente diferentes. O que está no espelho não é o que eu tenho aqui na minha frente, no real. Certo. Porque ali a luz faz com que as nervuras, as dobraduras e tal desapareçam. E ela é cheia de coisas que ali não aparecem. Seu ponto de vista é diferente do nosso, né? Porque vocês só estão vendo o virtual. No reflexo. 2 vezes virtual, porque está refletido no espelho ainda por cima. Sei lá o que eu disse aí, mas é isso. É difícil mesmo. Tá certo? Certo. Podemos ir para diante? Vamos. Posso ler? Ana, quer ler um pouco? O âmbito virtual ou sócio-digital. Quando tais ideias são transpostas para o campo da sociabilidade digital, parafraseando Pichon, tudo se implica e se complica. A confiabilidade na relação unívoca entre objeto e imagem se desvanece, instalando paradoxo. Tomemos a situação mais clássica, a do sujeito frente à tela do monitor de um computador, utilizando um software qualquer de interação virtual, correio eletrônico, mensagem proveniente de um fórum de debates, página de Facebook ou interação de voz e imagem através do Skype, por exemplo. Há outras situações possíveis que não considerarei aqui, como as comunicações de voz por telefones celulares ou a troca de torpedos SMS. Nessa situação clássica, o que o sujeito tem diante de si é uma imagem real que, pelo que já foi exposto, pode, a princípio, ser tomada como contendo de modo inerente a propriedade de univocidade com um objeto virtual. Ou seja, acredita que a imagem real que vê é unívoca ao objeto virtual que não vê. A primeira questão que se deve considerar é da ampliação quantitativa do campo da conduta em termos de espaço e velocidade nas relações digitais. Distâncias geográficas são quase que canceladas, há um imediatismo, uma instantaneidade marcante. Não esqueçamos de que se trata de um campo de interação, ainda que digital. Isso pressupõe intenso processo subjetivo de projeção e introjeção e, principalmente, de constante busca de realização de desejos, pleno de possibilidade de equívoco.
Se acrescentamos a esse contexto a sempre presente possibilidade de quebra da relação de univocidade entre imagem real e objeto virtual e vice-versa, nossas dimensões de equívocos e de disparadores subjetivos podem povoar o campo de observação e/ou intervenção. Além disso, lembremos-nos de que os demais âmbitos de conduta estão contidos e implicados nesse processo. Estarão interferindo e sendo interferidos pela dinâmica das interações que ocorrem no âmbito virtual ou sociodigital. É um caminho de vai e vem, de intensa transversalidade, de rebatimento em bumerangue, de projeções e projeções existentes no campo. Vamos percorrer essa transversalidade entre âmbitos de fora para dentro, do virtual ou sociodigital ao psicossocial ou individual, nas duas vertentes que orientam o seu desenho. A teoria dos papéis, de um lado, e a teoria da comunicação e do conhecimento e aprendizagem, de outro. Comecemos pelo ponto de vista da teoria dos papéis. Agora, o Marco podia retomar aquele desenho, Marco? Você está falando aqui do cone invertido ou dos âmbitos? É do... Tá, minuto só. Você fez os Minuto dois só. caminhos. Minuto só, eu não estou te ouvindo agora. Tá? Na verdade, aqui, esse parágrafo, né, percorrer do último âmbito para o primeiro, né, na verdade. Do virtual lá para o comecinho Tá dando para ver aí? Né? Tá dando para ver? Mas eu acho que, Ana, você queria o dos âmbitos ou do cone? Não, na verdade, aquele que eu acho que seria interessante a gente continuar lendo e o Marco ir colocando e apontando aí, porque vai implicar em outras. Porque, ó, eu estou entendendo que aqui a gente vai do virtual, que é o último âmbito, que é o que o Marcos propõe. Isso. Marco está sem som nenhum, ele não percebeu. Ou percebeu, né? Não, ele percebeu. Ele Para ele poder arrastar e aí ele com o microfone, com a imagem fica melhor, aí ele vai ligar. Ele podia afastar um pouquinho esse que está frontal, né? Afastando um pouquinho o que está frontal, a gente vê o que está escrito lá em cima. Isso. Agora a gente perdeu um pouco do baixo. Mas não era esse que a Ana estava falando, né? Então, acho que é daquele do vertical e horizontal lá. Da verticalidade e horizontalidade, não é? Eu acho que não, porque esse não é nesse que ele fala as duas vertentes, que é a teoria dos papéis de um lado, a teoria do... certo. É o cone. Tá, é o cone invertido. A Fênix foi embora. Então, aí comecemos pelo ponto de vista da teoria dos papéis. Continuo lendo? Eu tinha me perguntado, acho que sim, né? Ele está sem som, né?
Então, mas eu estava pensando que fosse esse daí, porque ele fala aqui que a gente vai passar do último, que é o que o Marcos propõe, para o primeiro. Isso. Mas O virtual... Agora vocês estão me ouvindo? Tá. Assim. Então, aqui são os âmbitos. Individual, grupal, institucional, comunitário e virtual. Certo? A partir da verticalidade e da horizontalidade. Tá certo? E aqui nesse outro, nós temos o cone invertido. Nós temos, então, essa vertente, que é a da teoria dos papéis, e essa outra vertente, que é a teoria da comunicação e aprendizagem. Isso. Aí, os vetores. Na teoria dos papéis, nós temos, no plano da resistência, a pertença. No plano do conteúdo, a cooperação. No plano da transferência, tele. Na teoria das comunicações, no plano da resistência, nós temos a comunicação. No plano do conteúdo, a aprendizagem. No plano da transferência, a pertinência. Tá? Tá ok, Ana? Tá. Então, agora, como que a gente daria para acompanhar pelo texto aqui? Eu vou continuando a ler, porque você vai ver do ponto de vista da teoria dos papéis. Então, é esse eixo. Então, nós vamos estar olhando pertença, cooperação e teoria. A proposta nesse plano aqui. Né? Tá ok? Certo. Neste contexto, posso continuar? Na medida que for necessário, eu mudo aqui os papéis, tá? Neste contexto, tomemos as relações de interação entre duas pessoas que mantêm entre si um vínculo regular e estável de longa data. O pressuposto de univocidade entre objeto e imagem para ambos apresenta poucas distorções, salvo as muito semelhantes às que ocorrem nas interações cotidianas, decorrentes de ansiedades próprias do vínculo e da função nele exercida pelo entrechoque de desejos e pelos mecanismos de defesa. E também a situação muito próxima dos casos de atendimento psicoterapêutico individual via Skype ou outros instrumentos de comunicação possibilitados pela internet. As principais dificuldades nesses casos se concentram na distância física efetiva e nos cuidados quanto à privacidade, principalmente no caso do atendimento psicoterápico, já que tais condições podem se refletir em implicações no estabelecimento do enquadramento. Nos atendimentos terapêuticos através da rede virtual, a experiência comprova que este tipo de vínculo tem maiores possibilidades de êxito quando as primeiras interações entre paciente e psicoterapeuta já aconteciam no plano pessoal, no enquadramento do gabinete clínico. Ainda neste campo das interações digitais entre duas pessoas, outras possibilidades de desdobramento na medida em que houver menor conhecimento prévio entre os envolvidos. É o caso, por exemplo, dos sites de aproximação entre pessoas, nos quais, principalmente nas primeiras interações, há a tentativa por parte de ambos os atores de preservar certo grau de anonimato e, ao mesmo tempo, de construir imagem atrativa. Nestes casos, o pressuposto de univocidade entre objeto e imagem projetada é condicional e pode dar origem, com frequência, a equívocos. Estão envolvidos intensidade e ambivalência de desejos, multiplicidade de intenções, desencadeamento de mecanismos defensivos de ambos os atores. Frequentemente, distorções entre imagem e objeto
terão consequências quando, no efeito de rebatimento desse tipo de relações, as interações transitarem do ambiente virtual para o real, ou seja, quando ocorrer o encontro físico e pessoal que se iniciara virtualmente. É inevitável reconhecer que neste interjogo de ver, se mostrar e ser visto, estão presentes imbricações próprias da constituição do sujeito na sua relação com o outro. Mas há outro extremo, o caso de comunicações nos grandes grupos de indivíduos, em fóruns abertos, blogs de debates, mensagem de Facebook e assemelhado. Nestas condições, consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não, pode surgir um tipo de papel social particularmente curioso, quase que uma especificidade do mundo virtual, o dos avatares. Continuo? Acho que sim. Agora, por mim... O avatar é um conceito do hinduísmo que remete à reencarnação de uma divindade e um corpo material. A palavra se tornou mais conhecida após o lançamento, em 2009, do filme americano de ficção científica do mesmo nome, que muitos de vocês devem ter assistido, escrito e dirigido por James Cameron. Nele, no contexto de guerra entre humanos e nativos em um satélite de um exoplaneta, o personagem central habita à distância o corpo híbrido geneticamente modificado de um dos nativos para poder interagir com outros membros da espécie em condições ambientais incompatíveis para a vida de nossa espécie. Também foi criado um jogo digital com o mesmo nome. Pois bem, é essa ideia de habitar um corpo alheio, ou melhor, de desempenhar o papel de outro, como se de fato existisse, que está por trás do nome deste novo papel. No ambiente das redes sociais, quando interagem um grande número de pessoas, é comum surgirem avatares, muitas vezes como simples disfarce, por razões diferentes. Uma delas, a de se refugiar no anonimato diante da possibilidade de perseguições policiais ou judiciais, como foi o caso de participantes de manifestações de massa ocorrida em muitas partes do mundo, também no Brasil nos últimos tempos. Há pessoas que optam por adotar um avatar durante a articulação do evento. Nem sempre é possível distinguir, nesses casos, onde está o encobrimento da realidade individual por legítimos motivos de insurgência ou em razão de intenções de contravenção marginal. Há, inclusive, sites que ensinam como se proteger, permanecendo anônimo em manifestações e que instruem também quanto a manter anonimato na internet, usando criptografia e outros recursos. Bom. Seguindo. Continua? Quer que eu continue? Pode ser. Já No momento seguinte, no retorno também em bumerangue das interações virtuais para as aglomerações reais em praças públicas e em passeatas, era frequente ver pessoas portando máscaras em V de Guy Fawkes, também um personagem popularizado pelo filme V de Vingança, ou camisetas de Che Guevara ou outros ícones e símbolos revolucionários, além das máscaras negras. Esta prática surgiu de movimentos reivindicativos em todo o mundo, um dos mais famosos, o Occupy Wall Street no Zuccotti Park, distrito financeiro de Manhattan, Nova York, ocorrido em 2011. São fenômenos típicos da interatividade virtual e que evidenciam as aberturas que a rede cria para o protagonismo social. Em parte, é um emergente das novas necessidades de representatividade político-social de estratos da sociedade que não encontram canais institucionais adequados para se expressarem. O interessante, neste caso, é observar como a figura fantasiada, projetada na rede, determina por ser assumida e dramatizada no mundo real sob o manto do anonimato.
São fenômenos reais, de grande importância, que terão consequências sociais, econômicas, políticas e institucionais nas próximas décadas e que merece, da nossa parte, acompanhamento, investigação e reflexão aprofundada. Terminemos por observar outra manifestação do âmbito virtual ou sócio-digital a partir da teoria da comunicação e do conhecimento e aprendizagem. Deste ponto de vista, a primeira constatação é a do volume de informações e a velocidade com que a rede disponibiliza dados a todo instante. Se este fenômeno representa uma democratização sem precedentes do acesso à informação e ao conhecimento, é também imperativo reconhecer a impossibilidade não só de assimilação, como também de elaboração dessa quantidade de dados. Estes fatos têm consequências imediatas no cotidiano. Ampliam o potencial de interações pela disponibilidade de recursos digitais, enriquecendo inegavelmente o mundo interativo e comunicacional dos sujeitos. Resultam, no entanto, em profundas alterações nos processos de comunicação, de aprendizagem, nem sempre na direção positiva. Quantidade e velocidade, em termos de informação, conhecimento, aprendizagem e comunicação, podem provocar, com mais frequência do que o desejado, fragmentação, imediatismo, estereotipia e manipulação da comunicação de massa. As novas gerações, mas não só elas, já apresentam comportamentos antes desconhecidos. O usuário apegado ao celular, digitando celeradamente mensagens de SMS, já se tornou um fenômeno corriqueiro. A leitura contemporânea rapidamente sucumbe ao utilitarismo, fragmentando a compreensão do texto como desdobramento encadeado da dialética do discurso. Fragmentando a compreensão do texto como desdobramento encadeado da dialética do discurso. Neste quadro caleidoscópico, fragmentos espelhados não se integram facilmente em novas gestaltes. A instantaneidade das interações digitais, principalmente quando resultam da relação com as próprias máquinas, dão a falsa impressão de realização imediata de desejos e de obtenção direta de prazer, dificultando o aprendizado da tolerância à frustração, principalmente entre os mais jovens. É o paradoxo do âmbito virtual social digital. Há possibilidades imponderáveis de ampliação das potencialidades dos seres humanos, convivem com riscos aumentados de perda da qualidade de vínculos. Paradoxo do âmbito virtual sociodigital. Possibilidades imponderáveis de ampliação das potencialidades dos seres humanos, convivem com riscos aumentados de perda da qualidade dos vínculos. Ok. Nossa, muito doido. É o que a gente está vivendo agora. Né? Não, o mais impressionante é que eu mandei, um pouco antes de entrar aqui, eu mandei um link para vocês, para o Conversagem na Quarentena, de um textinho do Wikipédia, falando sobre o TED, que não sei se vocês conhecem, que é a Tecnologia, Diversão e Projeto, é um acrônimo disso, que são... Repete um pouco, eu não entendi direito. Eu estou muito boba, porque eu acabei de fazer uma coisa que está dita aqui, eu não sabia que a gente ia chegar nisso, né? Nessa coisa da síntese. Não é nem síntese, né, que está falando aqui, está falando de uma coisa abrupta, né? Não está se falando de que está se chegando a uma síntese, né? Está se chegando a uma rapidez, né, das informações, que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai ampliar algumas potencialidades, a gente perde qualidade de vínculos, né? Mas eu postei para vocês agora há pouco uma definição do que é TED, que é uma nova maneira de se apresentar ideias.
Como é que é? Eles chamam de eventos Tecnologia, educação e desenvolvimento. São conferências de no máximo 18 minutos. Pode ter menos e pode ter mais de 18 não pode. O tempo limite é 18 minutos. E eu já ouvi conferências maravilhosas pela TED, que realmente em 18 minutos você consegue dar conta. Você tem que ter o poder de síntese para nesses 18 minutos. Até aqui, o Paulo colocou uma palestra de TED outro dia falando, não lembro o que ela fez em 13 minutos, falando dessa questão atual também que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo, eu fico pensando, é um momento que realmente tem que enxugar tudo, porque senão a gente não consegue se comunicar, né? Mas assim, eu vou falar a imagem que veio na minha cabeça, tá bom? Uhum. Não sei se você sabe, não é uma história, não é uma lenda, é um fato real. Que o último ônibus espacial que caiu, que despedaçou no céu, a NASA sempre investiga junto com o Congresso, não numa tentativa de punição, mas sim para não entender o erro, para que não se repita. Então, investigações de milhões de dólares. E o resultado final dessa investigação foi que a culpa pelo fato de ter despedaçado foi no PowerPoint. Por quê? Quando a equipe de engenharia ia passar para uma direção as questões relativas às consequências da espuma ter batido no assoalho do ônibus espacial, para se ajustar melhor numa fonte no PowerPoint, eles tiraram uma ou outra palavras, que geraram um outro entendimento. Então, quando a gente fala de coisas de compactação, de síntese, às vezes a consequência pode ser maior, entende? É que nessa coisa do Twitter, 80 caracteres, ou que nesse texto do Marco, que também foi limitado pelos caracteres, né? Da mesma forma que eu vejo muito claro para mim essa nova juventude, essas novas crianças, até os 13 anos, para mim está muito claro, o poder de informações que elas têm é muito maior do que na minha geração. Não tenho nem comparação, mas o poder de compreensão, o que eu tinha de compreensão aos 10 anos, elas só vão ter aos 16. É muito louco, mas isso é um processo porque informação, por isso que eu estou histórico. dizendo, informação não é compreensão. É aprendizagem, né? Exato. Então, mas eu acho que isso é parte de um processo histórico. Conhecimento. Quando eu li Ulisses, penúltima vez, porque eu já li 5 vezes Ulisses, né, já falei, mas eu descobri uma coisa muito engraçada, que tinha coisas que ele falava ali, que na época dele, ele não lembrava o nome de um cientista lá, ele contava um experimento, e ele não se lembrava o nome desse cientista, ele vai se lembrar alguns parágrafos adiante, ele fala o nome. Quando eu li o experimento dele, eu sabia que eu era um cientista, porque hoje é conteúdo de 5ª série, entendeu? A coisa do vácuo, sabe? De você pegar o poço, fazer poço artesiano. É um tema de física hoje que a criança de 5ª série tem. E eu fiquei tão assustada. Outra coisa, ele chama um gato, ele fala que o gato da madame não sei o quê, ele chama de gato. Ele fala das cores, que um gato de várias cores. Hoje se sabe que gato de várias cores não existe. É sempre fêmea, né? Isso é uma coisa muito comum. Então, isso é histórico, né? Na época dele tinha coisas que era de uma elite, que pertenciam a um conhecimento fechado, né? Não sei se eu falei besteira, Beto. Mas... Não, entendi. Esse caso desse desastre, o desastre Columbia, né? Foi muito engraçado, porque, na verdade, esse erro do PowerPoint levou à transferência de números de um cálculo que foi feito na escala decimal, diretamente, sem conversão,
para a escala imperial. Então, foi feito cálculos na França, se não me engano, na escala decimal. E quando se pegou esses números e se transpôs para o projeto final do lançamento do foguete, né, esses números foram transpostos direto para polegadas, de metros para polegadas, sem conversão. Isso resultou no desastre da explosão do foguete. E muita grana gasta, jogada fora. Nossa. Não, na verdade, uma coisa... porque chega no final um resultado tão quanto mórbido, né? E aí aí já entra na teoria da conspiração. A verdade é que o ônibus espacial talvez não conseguiria voltar para a Terra. A questão é que talvez não teria nada para resgatá-lo também. Talvez a única opção que restaria era esse ônibus espacial parar na plataforma russa, né, que existia ainda, e ali ficar um tempo. Não teria como fazer a manutenção. Então, era meio que, tipo, talvez não tenha o que fazer para salvá-los. E não pensaram nisso antes de começar a construir, né? O que, o ônibus espacial? É. Não. Todo astronauta já sabe que ele está subindo numa viagem que, se der problema, ele não volta. Eles são muito conscientes disso. Não, mas de não prever que não ia conseguir manter no voo, né? Por que eles iam gastar dinheiro sabendo que eles iam ter que destruir? Não, é que o ônibus espacial ele é tão cheio de detalhes que você não consegue ter peça de reposição, você não consegue ter tudo. A não ser que você tivesse um outro ônibus espacial, uma garagem no espaço para uma manutenção. Isso é bilhões de dólares. Você não consegue aprovar no Congresso esse tipo de coisa. A sociedade não permitiria. É muito cruel mesmo, de qualquer forma. Bem, Agora, Marco, eu tenho uma pergunta. O Avatar, que nós entendemos também, que você colocou aqui, Gostei muito desse texto. se a gente pensar no filme Matrix, relacionar ele ao filme Matrix, a vestimenta, a hora que ele vai pôr a roupa, lembra que ele pede os acessórios para subir para a realidade virtual, que aí ele escolhe como ele quer surgir na Terra, de novo, virtual. Aquilo é um pressuposto que eu poderia dizer que o Avatar talvez seja o mais próximo do desejo dele ou de uma proteção. Não sei, eu fiquei com isso na cabeça às vezes. Tipo, o Avatar talvez não seja a maior essência da pessoa em si, do que ela desejo dela, do que, de fato, ser uma forma de proteção. Aí, quer dizer, o Avatar é o Avatar, ponto. Tá? Sim. O problema do uso dele é que vai depender de uma série de circunstâncias. Aí, nesse sentido, por exemplo, aquele vídeo sobre a ética e suas circunstâncias mostra essa questão, né? Quer dizer, tem gente que usa o Avatar como um instrumento de defesa diante da repressão. Bom, tá? Sim. Agora, tem gente que usa o Avatar para tentar golpe, né? Eu viro e mexe e recebo e-mail de alguém se dizendo diretor de um banco na Cochinchina que precisa de mim para poder resgatar milhões de dólares de uma conta Já recebi isso. que morreu, etc. Isso é um Avatar. Já teve gente que perdeu a vida por causa disso. Né? Tem 2 brasileiros que foram ao Uganda atrás de um troço desse e foram assassinados lá. Entendeu? Você, por exemplo, Beto, usa o teu avatar por quê?
Porque o avatar me permite um descanso. Descanso. Eu vou. Em camuflagem. Exatamente. Eu vou, faço, saio, não deixo rastro. Então, eu não serei incomodado no futuro. Mas você não tem também um desejo de ser daquele jeito? Não. Sim, não. Uhum. O jeito... Porque eu estou ali para provocar uma ira Uhum. da pessoa. Essa Tá ira que essa pessoa camuflado vai isso. ter, ela vai ter que engolir essa ira. Porque o que é a coisa mais frustrante para uma pessoa que você provoca uma ira? É você sair andando. Quer dizer, a pessoa não vai conseguir responder você, ela vai Mas fritar isso não é meio parecido com robô? robô? É, robô Não, digital? não, porque o Você robô também não consegue responder para ele, você não consegue interagir com ele, né? não, você não consegue interagir com ele, mas ele tá. Eu, por exemplo, estou num avatar que não tem aonde a pessoa conseguir me perseguir. Mas Hum. muitas pessoas não pensam no avatar, elas entram como elas são, tirando os robôs do Bolsonaro. Mas os robôs do Bolsonaro, você percebe que eles existem, que eles estão ali e que não precisa nem perder energia debatendo. Uhum. E eu já perdi muito. Não, Uma vez me deram um não, toque, você está conversando com ninguém. exato. Então você você não perde um minuto ali. Agora existe uma população, sim, que não cria avatar, coloca lá, ela não está percebendo que ela está exposta ao ridículo de levar uma bronca, uma chamada e ainda por cima não ter e vai ficar frustrado porque nem responder ela vai poder, né? Ela nunca vai saber nada, não sabe, nem sabe quando eu vou visualizar de novo aquele avatar. Às vezes eu entro 3 meses depois, tem um monte de respostas, um monte de gente que respondeu um monte de coisa. Ah, E eu você nem tem tudo respondi. documentado ali, né? Porque fica documentado, Uhum. mas a pessoa fica frustrada mais ainda, né? É uma relação de um âmbito isso, mas agora, se eu entro como Beto de Faria, a pessoa vai ter acesso ao meu Face, vai ter acesso ao negócio, né? Aí complica. Bem, vamos fazer a síntese. Quer dizer que nós terminamos a leitura. Terminamos, né? Ok. Sim. Eu achei muito interessante esse final, viu? A hora que entra nessa coisa do avatar e que você faz essa. Para mim, a síntese vai ser essa: como você conseguiu juntar a coisa do avatar no mundo virtual e no mundo real. Porque a hora que eu comecei a ler, eu pensei exatamente o que você. Eu antecipei no meu pensamento o que você explicou depois, dos anônimos, né? Com aquela máscara lá, que eu nem sabia de onde vinha aquela máscara. Eu acho ela linda, adoraria ter uma máscara daquela. Para nada, porque eu não iria sair com ela, mas eu acho ela bonita. Eu gostei muito disso que você conseguiu colocar o avatar também na realidade, né? Tá cheio de avatares por aí, no mundo real, não só no mundo virtual. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Regina não está dando para ouvir. Agora deu. Agora já. Eu acho que foi muito bom, acho que traz essas questões para a gente avaliar a relação virtual, né, que a gente tem hoje o tempo inteiro com a informação e com as pessoas, né, que é muito diferente, né. Então, exige, eu acho, a sensação que me dá é que exige um senso crítico muito mais atento, muito mais, o que é também muito mais cansativo, né?
porque Muda o observador, né? relação virtual não é uma relação como ela não é assim unívoca, né? O tempo todo você tem que avaliar a informação, quem está mandando aquela informação, da onde está vindo aquilo, né? E o tempo todo as coisas são desmentidas e você não sabe muito. Eu acho que cria uma insegurança relacional bastante importante, assim. Uma desconfiança, né? Mas é o que temos, não tem retorno isso, né? Essa é a minha Milton, você quer falar alguma coisa? O microfone está desligado, Milton. Microfone desligado. Seu microfone está desligado. Agora, Del, Sim, Agora sim. sim. eu fui obrigado, porque eu estou na mesma situação do Marco Aurélio, não do Veloso, mas do juiz, que está com o Neto na live. O Neto está aqui hoje bagunçando. Mas, enfim, então eu pus ele no silencioso. Esqueci. Eu fiz o seguinte, pensei em levantar quais as questões que o grupo traz em função do tema central do texto, né? Então, a primeira parte o tema foi a noção do virtual, né? E as questões que o grupo traz, a Regina traz uma, na verdade, relacionando aquela questão da contradição, né? Do materialismo, tentando localizar como é que está essa questão da contradição no âmbito comunitário hoje em dia, né? E o Marco Aurélio vai falar que o que está acontecendo é uma resistência à mudança com prevalência do conservadorismo. E a Ana levanta se esse sócio digital já não está incluído no âmbito comunitário, né? E na sequência dessa discussão, a Ivone pergunta se não seria possível que houvesse avatares nesse nosso grupo também. Quer dizer, se dentro desse grupo alguém aqui poderia assumir uma função de avatar. Na sequência, ela faz uma síntese, uma conceituação. A Ana introduz uma discussão sobre se o observador faz parte do fenômeno, né? E essa discussão leva, aí o Marco está colocando, a questão do observador, da observação participante, no caso das situações de antropologia, né? E na física, o experimento ou o experimento altera o objeto. Lembrou um pouco, não sei nem se a Ana estava falando disso, o princípio de Heisenberg, né? Bom, ainda dentro dessa noção de virtual, né, a Ivone faz um destaque falando que a quantidade de massa, que o objeto tem uma quantidade de massa, enquanto que a imagem não, a imagem é ausente de massa, né? Depois ela associa a questão
da imagem, a faca na água que aparece quebrada por conta de reflexo. Né? E a Regina vai fazer a relação entre um objeto que está à frente dela e o seu reflexo, que a gente consegue ver aqui no espelho. Né? Então, está tendo uma discussão sobre a questão do virtual, como se aparece para cada um. Depois, o próximo título é o âmbito virtual. Né? Então, a pedido, o Marco retoma o flipchart e faz uma colocação sobre que ele já tinha colocado, né, sobre os âmbitos e os vetores. Até aí termina o texto, né, e as questões que surgem, a Ivone fala do TED, chamando a atenção, né, da necessidade de hoje em dia, se enxugar, porque senão não se consegue comunicar. Essa relação está por conta do TED ter um tempo de exposição que não pode ser ultrapassado em 18 minutos. Né? Ela fala da necessidade de enxugar texto e o Beto vai, de alguma forma, falar, espera um pouco, precisa tomar cuidado com isso, e lembra da investigação da NASA sobre a explosão da nave, né? E situa a questão no PowerPoint como que sendo um problema o PowerPoint representando um problema de uma síntese, né? Aí síntese como enxugamento de informações. Bom, aí entra... Bom, quando a Ivone começou a falar de Ulisses, eu perdi porque o som começou a ficar quebrado aqui, mas volta a discussão sobre a explosão da nave e termina com uma discussão mais interativa sobre a questão do Avatar, né? Onde o Beto faz uma relação do Avatar com o filme Matrix, né? Levanta uma questão se o Avatar é uma questão de desejo ou proteção, né? E a discussão se encerra em torno dessa questão do Avatar. É isso. Ok. Muito bom. Uma coisa que eu não falei, que o conceito de grave do Newton está na base da ideia de gravidade, que depois ele vai criar, que é uma relação de massa e distância. E de força, né? Que a gravidade é a força com que a Terra ou qualquer corpo maior atrai um objeto menor. Ou vice-versa. Legal. Tá bom. Podemos terminar, então? Sim. Muito bom, Marco. Obrigada. Muito bom mesmo. Foi Muito ótimo, obrigado. então. Então, até amanhã. Tchau. Vou reler esse texto depois Abraço com para todo mundo. cuidado para mim. Vale a pena, né? Principalmente esse final, que eu adorei. Tá bom. A frase final eu acho que é ótima. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau. Não, tô achando.